Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito atual para nós que estamos vivendo tempos de pandêmicos, que é a lei de causa e efeito. Eu tenho observado pessoas passando por situações bastante delicadas, perdas de entes queridos, pessoas que passam por, enfim, perdas de bens materiais, né? Afinal de contas, nós somos espíritos encarnados. Isso significa que nós dependemos de aspectos, temos uma especificidade material, que é o nosso corpo físico. Como nós estamos num plano material, isso significa que nós precisamos dessas ferramentas como processos, parte do nosso processo de evolução, como parte da nossa educação espiritual. Por isso estamos encarnados. Então, ao falar sobre a lei de causa e efeito, é importante a gente entender que a justiça divina ela é perfeita e infalível. Veja, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 4. Então, a justiça divina ela é perfeita, ela é infalível. E ela está onde inscrita? Na nossa consciência. Por que ela está inscrita na nossa consciência? Porque a gente sabe quando faz alguma coisa errada ou sabe quando está fazendo certo. É bom lembrar que dentro do seu limite de despertamento consciencial. Então, qual é a diferença? A diferença é que nem todo mundo tem consciência da dimensão ou da extensão e proporção daquilo que fala, pensa e faz. Então, nós somos espíritos em diferentes graus de evolução. Entenda, espíritos em diferentes níveis de despertamento consciencial. Então, não somos todos nós que temos a nossa consciência desperta. No Livro dos Espíritos, se me permitirem, que é esse aqui, tá? Uma das obras consideradas do Pentateuco, que são as 5 obras básicas, né? Que fazem parte da codificação. Então, nós temos aqui, se me permitem, né, no capítulo 2 das penas e gozos futuros, olha lá, na pergunta, no capítulo Intervenção de Deus nas penas e recompensas. Por que intervenção de Deus nas penas e recompensas? Porque muitos, e eu tenho ouvido isso de alguns irmãos, é como se eles tivessem a sensação de estarem sendo punidos por Deus. Então, uma das leis naturais é a lei de causa e efeito. A toda ação corresponde uma reação. Mas, a toda ação corresponde uma reação, é muito importante que vocês tenham em mente que, como nós somos espíritos velhos em corpos novos, é como se nós estivéssemos numa grande peça teatral. O personagem é o mesmo, mas nós só vamos mudando de roupa ao longo dos atos. Entendam os atos como encarnação e a roupa como a identidade, né, que nós assumimos. Isso entra em identidade de gênero, enfim, nome, lugar, tudo, né? Isso muda. Então, a pergunta 963, seria interessante que a gente fosse um pouquinho antes, né? Ali, a pergunta 960, que é a intuição de penas e gozos futuros. Quando eu falo da questão da consciência, a gente traz isso. De onde você acha que vem essa noção do pecado original? Você foi expulso de um paraíso. Nem todos fomos, né? Alguns espíritos vieram exilados de capela, mas isso num outro encontro a gente entra nesse assunto. Então a pergunta 960 do Livro dos Espíritos é a seguinte: de onde vem a crença que se encontra entre todos os povos de penas e recompensas futuras? Porque se você observar, em todas as religiões, nós vamos ou para o purgatório ou para o céu, né? Ou para o inferno. Então, ou você vai penar futuramente pelo que você fez, e muitas pessoas acham que você vai penar a eternidade inteira,
ou você vai ser feliz a eternidade inteira. Não precisaria nem a gente entrar no mérito da questão se você pensasse assim: você crê em Deus? Creio. Você acha que Deus ia criar você para queimar no fogo do inferno eternamente, sem te dar uma única oportunidade de redenção? Ou com base em apenas uma encarnação, tendo errado como nós todos erramos? Claro, erros maiores ou menores, mas erramos. Você vai ter o gozo eterno? Primeira informação que eu dou para você: quanto mais evoluído o espírito, mais ele trabalha por amor ao próximo. Mas, na pergunta 960, de onde vem a crença? É sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. Porque sabei-o, não é em vão, que uma voz interior vos fala, que nada mais é do que a voz da consciência. Vosso erro está em não escutá-la bastante. Se nisso pensasseis bem frequentemente, tornar-vos-ieis melhores. Então, nós trazemos em nós essa certeza. Nós estamos aqui para sermos melhores. Então, vamos já pular para a pergunta 964. Deus tem necessidade de ocupar-se de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir, e a maioria desses atos não são insignificantes para ele? Kardec pergunta, fala: peraí, mas Deus vai perder tempo me vigiando para me punir, não é? Para me recompensar ou me punir? Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, é vossa falta. Quer dizer, as leis estão postas, mas a escolha da violação dela é sua, é minha. Então Deus não interfere. Veja, Deus não cria o mal, mas pelo nosso livre-arbítrio, você pode fazer. Mas faz parte da lei de Deus. A toda ação, uma reação. A toda semeadora, uma colheita. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso, Deus não pronuncia um julgamento contra ele, para lhe dizer, por exemplo: foste guloso, vou te punir. Mas ele traçou um limite. As doenças, e frequentemente a morte, são a consequência dos excessos. Eis a punição. Ela é o resultado da infração da lei. Assim, em tudo. E aí Kardec nos complementa da seguinte forma: todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. E isso é inexorável, isso é inevitável. Não que Deus esteja vigiando você para te punir, não. Tanto que nós reencarnamos sucessivas vezes, porque nós teremos sucessivas oportunidades de recomeço. Quando a gente fala em reencarnação, nós espíritas, as pessoas falam assim: mas por que eu não me lembro? Porque você não teria estrutura para ter ciência ou conhecimento de tudo que você fez. Então nós esquecemos, mas não zeramos. Não desfaz. Não desfaz. O fato de eu rezar, de eu levar uma vida proba, de eu levar uma vida idônea nesta encarnação, não desfaz o que eu fiz lá atrás. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma, por mais insignificante que nos pareça, que não possa lhe ser uma violação. Se suportamos as consequências dessa violação, não devemos imputá-la senão a nós mesmos, que nos fazemos assim os próprios artífices de nossa felicidade ou de nossa infelicidade futura. Essa verdade se torna sensível pelo apólogo seguinte: um pai deu ao seu filho a educação e a instrução, quer dizer, os meios de saber se conduzir. Ele lhe cede um campo para cultivar e lhe diz: eis a regra a seguir, e todos os instrumentos necessários para tornar esse campo fértil e assegurar a tua existência. Dei-te instruções para compreender essa regra. Se a seguires, teu campo produzirá muito e te proporcionará o repouso na tua velhice. Do contrário, não produzirá nada e morrerás de fome. Dito isso,
deixei-o agir à sua vontade. Deixe-o agir à sua vontade. Não é verdade que esse campo produzirá em razão dos cuidados dados à cultura e que toda negligência será em detrimento da colheita? Claro. Se ele cuidou do solo, da semente, regou, fez tudo o que devia, ele vai ter uma boa colheita. O filho será, pois, na velhice, feliz ou infeliz, segundo tenha seguido ou negligenciado a regra traçada por seu pai. Entenda aí as leis divinas, que estão inscritas na nossa consciência. Deus é ainda mais previdente porque nos adverte a cada instante se fazemos bem ou mal. Então, nós ainda temos os sinais, nós temos os nossos espíritos protetores e mentores, que são os anjos tutelares, né, anjos de guarda. Nós ainda temos uns aos outros. Quer dizer, Deus não poupa meios de falar assim, meu filho, você está errando, em pleno plantio. Deus é ainda mais previdente, porque nos adverte a cada instante. Ele nos envia os espíritos para nos inspirar, mas nós não os escutamos. Há ainda a diferença de que Deus dá sempre ao homem um recurso nas suas novas existências para reparar seus erros passados, enquanto que o filho de que falamos não tem mais, se empregou mal o seu tempo. Portanto, eu quero deixar claro aqui o seguinte, nós estamos passando por um processo muito delicado, que é a pandemia do coronavírus. Então, nós temos que entender que se nós estamos passando por isso, nós, de alguma ordem, por alguma sorte, de alguma ordem, por alguma razão, nós estamos necessitando de esse tipo de educador. Porque nós ainda estamos num estágio de evolução em que aprendemos pela dor. Mas, infelizmente, muitos de nós continuaremos errando. Qual é a grande mensagem de todos os nossos momentos de dor? Está lá o que eu acabei de dizer para vocês em Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que está nas bem-aventuranças, né, no Sermão da Montanha. Portanto, meus amigos, vamos olhar para esse momento não como um castigo de Deus, mas como uma oportunidade de você exercer a caridade. De você olhar para si mesmo e observar como você tem cultivado a semente do amor que um dia Deus plantou em você. Essa é a grande mensagem que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Amai-vos como eu vos amei. Então fica a mensagem. Não veja a perda dos entes queridos como fim e nem a doença como um castigo. Tenha fé, equilíbrio e esperança. Faça a sua parte, que Ele faz a dele. Gratidão.